Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, eu, Beth Auric, do Marketing Técnico da Greentech, e a Maria Avelina, do P&D. Daqui a pouquinho ela fala com vocês. E hoje, então, nós vamos fazer o nosso webinar sobre as soluções naturais e biotecnológicas da Greentech para as tendências 2023 em Hair Care. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Qualquer pergunta, dúvida, a gente está com o chat aqui aberto e depois, mais tarde, a gente vai ter um tempinho para conversar. Espero que vocês estejam vendo. Muito bem. Para quem não conhece, a Greentech é uma empresa que está já há mais de 30 anos no mercado, é uma empresa francesa, é, de desenvolvimento de ingredientes ativos, tanto do universo botânico, como marinho, como microbiológico. A nossa empresa está presente em mais de 40 países, 30 distribuidores, 8 subsidiárias e 6 sites de fabricação, sendo um deles aqui no Brasil. Nossa fábrica fica em Diadema. E nós, então, temos essas nossas expertises, né, o conjunto de 3 expertises do universo botânico, marinho e microbiano no desenvolvimento dos nossos ingredientes ativos. O nosso catálogo tem mais de 300 opções desses ingredientes, divididas em vários segmentos: skincare, face and body, hair e scalp care, oral care, alguns ingredientes também funcionais, e temos também ingredientes baseados em fair trade. Algumas das fórmulas, por exemplo, nós podemos também ajudar vocês na elaboração de alguns produtos com formulários bem interessantes. Nós temos aqui um P&D bem ativo, né, Maria? O pessoal está muito preparado para poder ajudar vocês durante esse processo de formulação. Nós esperamos e somos, né, ser um parceiro confiável para apoiar vocês a longo prazo aí com produtos naturais, ativos, cientificamente comprovados. Isso é bem importante frisar, com o nosso P&D aqui de vanguarda, PDI, né, nós temos um setor de inovação também, e estamos aí com essa nossa filosofia, essa nossa missão de sermos, né, bem flexíveis e ao longo de muito tempo. Essa apresentação de trends, nós já estamos aí fazendo em vários congressos, né? Ela foi preparada pelo Departamento de Marketing e Comunicação da Greentech lá na França, junto com essas várias agências de pesquisa e tendências no mercado, e mais um grupo de cientistas também parceiros da Greentech França, sendo as mais conhecidas Mintel, a Kantar, WGSN, Trend Analytics, Spate e a da Benchmark Company. As 3 tendências macro, né, que foram desenhadas, foram estudadas, são o Uplifting Beauty, o Deeply Rooted in Science e Engaged Beauty to Engage. Dentro de cada uma dessas tendências, nós temos 15 subtendências e nós vamos dar uns insights por categoria, no caso da categoria Hair Care. Espera um pouquinho. Opa, aparecendo aqui o chat, eu vou até deixar ele aqui do ladinho para a gente poder, então, fazer com vocês depois as respostas. Esses insights por categoria, então, vão ser desenvolvidos aqui através do nosso... Eu estou tentando só ver se eu consigo diminuir essa barra para poder passar esses slides, porque eu não estou conseguindo passar aqui para vocês. Aqui, acho que agora eu consegui. Muito bem. Desculpa, vou voltar só um segundinho. A Uplifting Beauty é a tendência que fala sobre a edificação da beleza, né? A busca pela saúde emocional, sexual, espiritual, holística, ela continua, principalmente depois desse período de pandemia, onde a gente se sentiu bastante triste, né? E algumas perdas aconteceram, a gente sentiu isso, né? De uma maneira muito forte, e mais uma vez a gente sentiu que a cosmetologia ela traz essa paz, esse equilíbrio e essa felicidade, e isso é muito comprovado, né, no dia a dia da gente, tanto num bom banho, numa perfumação, no tratamento dos cabelos, no cuidado com a pele, isso nos faz sentir muito bem, e é isso que essa tendência
marca bastante e continua, né? Isso sempre está muito em pauta. A Deeply Rooted Insights é justamente o consumidor que não procura mais simplesmente um embelezamento rápido, não, ele procura saber mais profundamente se aquilo que ele está investindo está bem gasto, né? Se realmente ele vai encontrar o resultado que ele está buscando, né? E se isso está baseado em ciência. Assim como o Engaged Beauty to Engage traz essa visão de eficiência, prazer, personalização, né, para que esses fatores chaves sejam uma transformação bem sucedida mesmo para um bem-estar sustentável, inclusive, que é o que a gente vem buscando. Quanto à saúde mental e beleza emocional, essa combinação de hábitos holísticos é o foco das marcas, tá? A identidade e herança dentro, essas são as subtendências dentro do uplifting marketing, uplifting beauty, desculpa, a saúde mental e a beleza emocional, a identidade e herança sendo respeitados, quer dizer, o foco é, na maioria das vezes, você ser neutro, você ser um genderless, né? Isso está em voga, em pauta ainda, eh, mas se adequando a diferentes tons de pele, apoiando grupos minoritários, tratando-se de respeitar realmente e abraçar a herança de cada um de nós. A nova masculinidade já vem com força há bastante tempo, né? Os homens, eles estão mais do que prontos, né, para novos produtos, para rotinas de beleza, eles já entendem e aceitam e gostam de se maquiar, de ter uma rotina de skincare, de cuidar das olheiras, da pele, proteção solar, banho, não simplesmente só barba e cabelo, um desodorante e está tudo bem. Não, já existe essa vontade, né, e a indústria já está pronta para atender e isso continua como tendência. Assim como a beleza hormonal, esse contexto, né, dessa jornada que nós vivemos, né, no dia a dia, tanto quando nós começamos a puberdade, espinhas, pele, cabelo, oleosidade, depois você passa por alguns estresses emocionais, vem a menstruação para as meninas, os meninos vêm aquela fase de puberdade de um pouco mais de irritabilidade, então o suor fica mais intenso, a indústria ela vem acompanhando e acompanha todas essas fases, né, as mudanças que nós sofremos em pele, cabelo, unhas, e isso continua sendo muito focalizado, de muita importância. E a nova determinação, assim, não é mais um anti-aging, é um well-aging. A gente tem que aprender a respeitar esse processo de envelhecimento e fazer dessa uma jornada feliz, né? Para que então a gente possa se cuidar em todas essas fases. Eh, Vamos lá. Aqui ele estava animado esse slide, eu não sei porque ele não passa a animação, ele acabou ficando um slide assim completo e essa barra aqui ela fica um pouquinho, não sei se ela está atrapalhando ou não vocês, mas eu vou tentar falar com calma, tá bom? É que na primeira subtendência de saúde mental e beleza emocional, por exemplo, a Phyto, ela lançou um produto botânico, tá, de origem botânica, para retardar o aparecimento dos fios brancos. Era o primeiro spray repigmentante anti-cabelos brancos de origem vegetal, que faz essa comprovação de que de 3 a 7 meses, os cabelos voltam à cor natural. Já na identidade e herança, uma outra marca que foi a Les Secrets de Loli, uma marca francesa, que focou muito em cabelos texturizados, cacheados e crespos, né? Esse foco em cabelos texturizados já vem crescendo há muito tempo. O Brasil, então, é um país que dita a regra, né, lá para fora em relação a cuidado de cachos, por exemplo, né? E de outras tendências também para cabelos lisos, inclusive e lançou então esse produto para cuidado específico de cabelos texturizados. A Auto Palm Maternity Care também lançou um outro produto para o cuidado de couro cabeludo, né? É um shampoo terápico, né? Para cuidado de anti-queda para mulheres grávidas ou pós puérperas, né, que deram à luz e que os cabelos então ficam mais enfraquecidos e caem. Então ela lançou esse produto, né, para hidratação, esfoliação e cuidado do couro cabeludo.
E na nova masculinidade, a Dove, a Lever, né, a Unilever com a Dove Men Care, foi promovendo cada vez mais a ideia de self-care e bem-estar, né? E posicionaram realmente, não só eles, assim como também outras marcas, foram posicionando vários produtos para o cuidado masculino. As soluções da Green Tech, então, dentro dessas subtendências da grande tendência de cuidados de uplifting, traz para a gente o Arcolis, o Heriline, o Tilicine, o Dandrilis e os Urialis. E a gente vai falar um pouquinho deles agora para vocês, para a gente poder com calma situar. Por exemplo, o Arcolis é um fitoativo que vai trabalhar essa relentização de crescimento de cabelos brancos. A gente sabe que os cabelos brancos, né, vêm ou de um envelhecimento cronológico mesmo, ou um embranquecimento prematuro. Então, existem pessoas que ao redor dos 20 anos de idade, até um pouquinho antes, começam a ficar com os cabelos brancos, né? É uma tendência, né? Mas 23% dos indivíduos do mundo têm cabelos brancos, né? E novos ainda, quando são novos. E mais de 50 começam com cabelo, mais 50% começam com esses cabelos brancos a partir dos 50 anos de idade. É uma incidência normal, né, em cabelos tanto asiáticos como africanos, como caucasianos, né? Isso tudo pode ser causado, além do envelhecimento cronológico, por um estresse psicoemocional, por uma nutrição inadequada, com deficiência, né, de vitaminas, minerais e proteínas, por agentes, inclusive medicamentosos, shampoos, clareadores, tratamentos, né, excessivos, fatores ambientais e fatores genéticos ou patológicos, né? No caso, as soluções atuais são uma suplementação com alguns nutracêuticos, aminoácidos, inclusive, alguns minerais, para tentar, né, combater esse envelhecimento dos cabelos e a falta de melanina, assim como coloração, sendo ela natural ou não natural, renas e tinturas baseadas em ou não, né, em amônios, enfim tratamentos assim mais que a gente já conhece. Alguns precisam ser, né, mais eficazes e são necessários. E daí veio essa pesquisa de um elemento químico, né, chamado picrosídeo. Ele está na raiz de uma planta chamada Cutica picrorhiza. É uma planta já conhecida da medicina Ayurveda e a medicina do Himalaia, que era utilizada para tratamento de vitiligo. Então, a Greentech estudou e explorou, né, o potencial desses terpenoides, porque ela é padronizada em picrosídeo, 2 especificamente, aproximadamente 4%, e em polifenóis, aproximadamente em 3%, que é um elemento antioxidante, tá? A Maria depois vai explicar exatamente como, aonde e quanto tempo demora para esse ativo fazer efeito, tá? O próximo que a gente comentou dentro daquela subtendência é o Heriline. O Heriline é também um fitoativo dedicado ao crescimento do cabelo e à equalização, à normalização entre os micro-organismos que habitam o nosso couro cabeludo, tá? Ele vai modular a microbiota do nosso couro cabeludo. A gente sabe que perdemos normalmente mais de 100 mil fios de cabelo, né? Não importando raça ou diferenças de gênero, nós temos uma perda diária de 100 a 200 fios por dia. E existe também, graças a Deus, né, o crescimento do cabelo de 1 centímetro e meio por mês. E a composição dos folículos, né, principalmente são as células tronco epiteliais, células da papila dérmica, células progenitoras epiteliais, né, elas são unipotentes, formando uma única linhagem celular. E nós temos aproximadamente 20 ciclos de cada folículo para crescimento do cabelo. Mas, infelizmente, existem também as pessoas que perdem, né, os cabelos de uma maneira exagerada, como conhecida a alopécia, né, essa perda acelerada de cabelos. As mais comuns são a androgênica, né, 90% dos homens também perdem, né, os cabelos. A erata, ou por doença autoimune, que tem uma porcentagem pequena da população, mas está acontecendo muito, principalmente depois do processo pandêmico, muitas pessoas perderam os cabelos por esse estresse, é, em cabelos assim, perdem em grande quantidade, né?
como aconteceu com denominada alopecia difusa também. 28% dos homens entre 18 e 29 anos têm essa perda acelerada de cabelos, e mais da metade dos homens depois dos 40 anos tem essa perda de cabelos. Então, vários são os, é, os motivos, né? E isso vai impactar extremamente na qualidade de vida e no bem-estar emocional das pessoas. Os principais tratamentos e soluções, a gente já conhece muito bem o minoxidil, né, que utilizado a 2% é um vasodilatador, e ele vai aumentar a duração da fase de crescimento do folículo capilar, mas ele tem alguns inconvenientes, ele pode causar dermatite e irritação. Tem um êxito em 50% aí dos tratamentos, né, com o minoxidil. Já a finasterida é um inibidor da 5-alfa-redutase, que é essa enzima que converte a testosterona de hidrotestosterona e que é utilizada no tratamento da alopecia androgênica masculina, mas também podendo causar essa hipotensão ortostática. É um problema de posicionamento mesmo do corpo humano na horizontal. Também tem um êxito de 50%. E a gente precisa, então, deixa eu tentar diminuir só um pouquinho, não sei se eu consigo diminuir aqui. Não, né? Eu acho que vocês estão vendo o slide inteiro, se não me engano, é que eu não consigo saber se vocês estão conseguindo ver o slide até o final. É, eu acho que não. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Não sei se eu. Bom, vou seguir aqui, tá bom? Ah, E, claro, desculpa, o que a Maria estava comentando, existe também a solução, uma solução dolorosa, cara, que é o transplante de fios, que as pessoas já conhecem. Então, a Greentech também, através desse processo inovador, inclusive, publicando artigos científicos sobre esse fitoativo, avaliou que, através da raiz de uma outra planta chamada Lindera strychnifolia, conhecida por estimular as vias de promoção, né, de crescimento dos fios, rica em sesquiterpenos, que é a linderana e a linderelactona, além de polifenóis também, como catequinas, né, e taninos, eles desenvolveram o Heriline, que vai ajudar nas principais vias de crescimento do cabelo, como a WNT e alguns moduladores bioquímicos, vai ter uma ação na modulação e no equilíbrio da bacteriobiota e da microbiota do couro cabeludo, e foi comparado com o minoxidil, e vocês vão ver mais adiante com a Maria como esses estudos foram realizados e os resultados. O tilicine, então, um outro ativo que a gente comentou também para essa tendência, é um ativo que vai proteger os cabelos desidratados e frágeis, ele vai hidratar o couro cabeludo, além do fio, o couro cabeludo também, vai melhorar o aspecto do cabelo, dar mais volume, tornar os cabelos menos estáticos com aquele frizz, né? Vai diminuir e é um ativo muito interessante porque ele vem de um botão de uma flor, que é da Tilia tomentosa. Esses botões, eles são colhidos uma vez por ano. Eles têm que ser exatamente colhidos numa época exata e serem congelados imediatamente após a colheita para poder serem preservadas as moléculas todas que vão ser retiradas desses botões. Ele tem uma composição de polissacarídeos, flavonoides e açúcares livres e são extraídos por crioextração, é uma extração específica pela Greentech. Bom, o Dandrilis é esse também um fitoativo muito interessante e a gente tem um carinho especial porque ele é produzido aqui no Brasil, já na nossa fábrica. Ele ganhou um prêmio de inovação em 2014 e é um ativo que vem de uma planta aqui brasileira, por isso a gente tem bastante orgulho dele, e vai tratar a desordem do couro cabeludo mais comum, que é a caspa, né, que acomete praticamente 50% da população mundial, caracterizada por essa descamação, né, existe a caspa seca, a caspa úmida, enfim, é
uma reação inflamatória que acontece no couro cabeludo por uma disbiose, né, bacteriana e fúngica, porque a gente tem esse couro cabeludo colonizado por essas bactérias e esses fungos, principalmente do gênero Malacésia, né, a Malacésia restrita e a globosa, além da espécie de Cutimbacterius, principalmente o acnes, que habita realmente a nossa pele, mas ele está sempre ali lutando com o Staphylococcus, principalmente o Epidermidis. Eu sei que quando a gente começa a coçar a lesão e a gente leva o Staphylococcus aureus, que muito provavelmente vive nas nossas mãos, nas nossas narinas, e ele habita esse folículo piloso, aquilo começa a dar aquela foliculite e a produção de pus, e aquilo infecciona inclusive. Mas no caso, a gente está falando do epidermides, que vai preservar e cuidar da nossa pele. Então, se há um desequilíbrio entre essas bactérias e entre essas leveduras, vai acontecer esse problema de patogênese da caspa. A, a solução atual é o peritionato de zinco, utilizado muito em shampoos anti-caspa, né, enxaguáveis, inclusive, desde da época de 60, né? Ele fortemente vai inibir esse crescimento das espécies de Malacésia. É muito conhecido dos consumidores, mas ele tem efeitos colaterais bem desagradáveis com o uso prolongado, como irritação da pele, ressecamento da pele e alergias. Inclusive, a União Europeia, em 2020, fez uma citação regulatória, né, através do Comitê Científico de Segurança do Consumidor, comentando que a dose máxima, né, para shampoos com enxágue anti-caspa seria de 1%. E infelizmente há o efeito rebote. Esse eu acho que é um dos piores efeitos, né, que são causados pelo uso do peritionato de zinco. O Dandrilis vem, então, como eu comentei com vocês, rapidamente, vem do juazeiro, dos Zizifus juazeiro, da casca do juazeiro, que está no Cerrado Brasileiro. Nós temos um trabalho muito bonito, muito bacana, feito aqui pela nossa gerente de sustentabilidade, e existe uma série que é uma série que chama-se Rodando pelo Brasil, para quem quiser conhecer no nosso site, no www.greentechbrasil.com. Essa série, esse filme, né, está lá com o trabalho dela no desenvolvimento da comunidade, para que essa cadeia seja rastreável, sustentável, para que antigamente eles derrubavam todos os pés de joá para simplesmente queimar como combustível aí lenhoso para os fornos. E também se usava o joá para higienização dos dentes. Mas a Gritec foi um passo além e pesquisou esse ativo e, através do estudo dessas saponinas específicas, né, que existem nos esifos juazeiros, e pesquisou que elas têm um efeito, né, antimicrobiano e anti-inflamatório, principalmente os jubosídeos A e C, causando aí um benefício, favorecendo, né, a saúde do couro cabeludo, sendo anti-inflamatório, antimicrobiano, antibacteriano principalmente, antifúngico também, e evitando a coceira e esse mal-estar da caspa. A Maria depois, então, explica com calma para vocês. E os oriales, que também nós temos bastante orgulho de falar, que é um elemento, um ingrediente também proveniente da nossa biodiversidade brasileira. Ele vem do óleo de pracaxi, é, em uma composição além, né, do pracaxi com o gengibre e com a magnólia, com a casca da magnólia e com essa raiz, né, do gengibre, é, com uma série de moléculas de característica polifenóis e ácidos graxos, aonde vai haver uma nutrição do fio, um cuidado com o fio tão intenso que tem a capacidade de proteger esse fio do desbotamento, da oxidação da luz UV. Houve um teste muito interessante que a Maria depois vai contar para vocês, aonde essa proteção dessa composição desses ativos evitou o desbotamento da cor, protegeu contra a poluição, e proteger o fio na sua parte mais profunda, né? Até o córtex mesmo desse fio.
A segunda subtendência, rapidamente, então, a subtendência Deeply Rooted in Science, fala um pouquinho da medicalização da beleza, esses tratamentos anti-queda e cuidados com o couro cabeludo, que também segue em alta, como a gente falou, né? A utilização de ingredientes chamados ingredientes heroes, ou ingredientes funcionais, que são ingredientes provenientes de uma engenharia mais elaborada, como os fermentados, por exemplo, né, desempenhando um papel assim fundamental, inclusive na sustentabilidade e na eficácia, assim como a eficácia comprovada desses ingredientes é uma subtendência baseada na macro tendência de Deeply Rooted in Science. Dentro dessa subtendência, duas empresas que lançaram produtos, uma focada na medicalização foi a Kips, muito apoiada por médicos, né, que através, né, do FDA americano, eles aprovam clinicamente o uso desse produto para a interrupção da queda de cabelo, e nisso a gente então relembra do Heriline, que também é um ativo, um fitoativo cosmético que pode ser utilizado, e há uma eficácia comprovada do crescimento de cabelos, né, evitando que as pessoas então fiquem com essa falta, né, de pedaços assim da cabeça sem cabelo. Assim como essa outra subtendência de valorização de ingredientes Hero, por exemplo, a Kerastase, né, a L'Oréal lançou esse sérum chamado Potentialist Serum, que é um cuidado para o couro cabeludo, que sofre, né, esse desconforto, e ele é composto por uma série de prebióticos, de elementos fermentados, inclusive vitaminas e aminoácidos, para nutrir a microbiota. É, todas as nossas soluções estão baseadas em eficácia comprovada, por isso que então a gente cita que essa subtendência para nós é o nosso lema, né? A eficácia comprovada dos ingredientes que a gente oferece para o mercado. E para essa subtendência nós temos tanto o Heriline, como também nós temos, eu trouxe aqui dois ingredientes interessantes para vocês, no caso o Aquacia Oil, que é uma composição feita de ácidos graxos numa reação patenteada aqui da Greentech, onde você tem cadeias graxas de diferentes frutas ou sementes, no caso o incainte, aquela semente poderosa peruana, que tem uma quantidade de ômegas 3 muito grande, amêndoa, argã, apricot, damasco e a oliva e o girassol também, e aqui fazendo força para o girassol, falando um pouquinho melhor dele, porque também é produzido aqui no Brasil. O Aquacia Oil girassol é produzido aqui no Brasil, na nossa fábrica. É uma composição dessas cadeias graxas mais uma lisina. Então, ele vai transformar esse óleo, esse elemento oleoso, em hidrossolúvel, tá? E eles podem ter várias características interessantes, não só essa solubilização, mas como trazendo propriedades antimicrobianas, propriedades de uma limpeza bem potente, mas delicada, uma espumação delicada e importante também, uma estabilização de soluções, estabilização, um poder de espumação interessante, dependendo de qual cadeia graxa ele vem, ele apresenta essas propriedades. Aí depois, com calma também, a gente pode passar para vocês a característica de cada um deles, tá bom? E, finalmente, o Glialis 21, que também vem, perdão, como um composto de proteínas hidrolisadas. Eu ouço muito falar no mercado, pessoal, o colágeno vegetal, o colágeno vegetal. É algo que a gente fala, opa, colágeno vegetal não existe, né? Mas algo que possa repor o fio, recompor o fio, cuidar do fio, numa reposição, um fortalecimento capilar à base vegetal, é o Glialis, por exemplo, um deles, tá? A gente tem outras soluções também. É um composto de proteínas hidrolisadas, né? É uma solução aquosa, que contém uma série de aminoácidos e de baixo peso molecular, e destrinchando, né, essas moléculas, você vai entender que ali está o ácido glutâmico e a prolina, que são os principais aminoácidos, além do ácido aspartico, a serina e a leucina.
Isso conversa muito bem com a fibra capilar, porque na cutícula, né, a gente tem uma concentração rica em serina, em ácido glutâmico, em prolina e em cisteína, assim como na fibra, que também temos, né, serina, glutâmico e cisteína, e na medula, né, do cabelo, ácido glutâmico, ácido aspartico, leucina e lisina. A última subtendência, então, dentro da tendência do Engage Beauty to Engage, eu vou correr, porque eu estou com meia hora já aqui, a Maria ainda vai falar. Enfim, autocuidado, engajamento virtual, localismo e foco na sustentabilidade são as outras subtendências. E dentro dessas subtendências, então, por exemplo, nós citamos duas, o autocuidado, comunidade autocuidado, você vai focar em nichos que estão necessitando de algum cuidado específico, e uma das empresas que foi a Color Proof anunciou uma colaboração muito bacana com uma outra empresa, Hair to Stay, que é uma organização que fornece tratamento para o resfriamento do couro cabeludo de pessoas que estão sofrendo quimioterapia. Então, esse couro cabeludo, ele está delicado, ele está doído, ele está machucado, ele está com uma sensação ruim, né? Então, para você manter o seu cabelo com um ingrediente natural que não provoque piores sensações, eles criaram esse conjunto de produtos. E para isso a gente traz o cariciline, que é um ingrediente refrescante, hidratante, extremamente hidratante, e que já está sendo usado em linhas de shampoos e que poderia ser utilizado, por exemplo, para essa finalidade. Por exemplo, existem outras pessoas que também gostariam de ter um couro cabeludo mais fresco, uma sensação mais fresca, sem a inconveniência do mentol. Isso é bacana porque o cariciline vem do figo. E, finalmente, pensando em sustentabilidade, as marcas que são focadas no waterless, né, shampoos em pó, shampoos em barra, em pasta, essa tendência continua, tá? O consumidor presta muita atenção nisso, e essa marca, então, lançou esse shampoo revigorante e estimulante, enriquecido com óleos essenciais, por exemplo, né, de bergamota, com extratos de gengibre e ginseng, para fortalecer o bulbo capilar. E aqui eu faço outro comentário. A Greentech, além de ingredientes ativos, ela tem óleos e manteigas, lipossomas e uma infinidade de extratos, todos dentro, né, do conceito de qualidade e importância científica que a Greentech leva no seu DNA, que vocês podem contar, tá bom? Para qualquer necessidade, vocês têm a nossa equipe toda de especialistas, né, em vendas técnicas, eles estão preparados para atender vocês, os especialistas do P&D também, que podem ajudar vocês nessa formulação e na indicação de todo esse universo que a gente está comentando aqui, né? O cariciline, que eu comentei com vocês, à base de figo, e esfoliantes também de origem natural, óleos, tortas de óleos, produtos derivados de upcycling, tudo o que vocês imaginarem, a Greentech tem, e eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho aqui, mas realmente é uma empresa que me encantou muito em relação a todo esse cuidado que ela tem, inclusive com a rastreabilidade, sustentabilidade dos ingredientes. Eu vou deixar vocês agora com a Maria, ela vai falar para vocês a partir de agora todos os nossos. Eu acho que tem algumas perguntinhas, mas depois a gente responde, tá bom? As perguntas aqui, que eu acho que, como eu estou um pouquinho atrasada aqui, depois a gente responde todas as perguntas que estão aparecendo aqui no chat para a gente, tá bom? Peraí, Má, que aqui você vai fechar, acho que tudo. Vamos diminuir aqui o chat e eu vou passar para você. Esse é um portfólio, gente, que nós temos em Haircare, todos os ativos que eu falei e mais alguns, tá bom? Esse portfólio pode ser compartilhado com vocês via online, a gente passa esse portfólio para vocês. Tá? Desapareceu a barra, olha que bom. Aí você vai conseguir ver. Não sei como é que eu fiz aqui, mas ela desapareceu. E a Maria, então, vai voltar a falar com vocês sobre o Arcolis, a parte exatamente dos testes, como ele funciona. Obrigada a todos. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui da parte técnica. Antes de eu começar, vou falar que a gente trouxe apenas um pouquinho, tá, de cada um desses ativos, porque a gente quis falar um pouquinho de cada um.
Depois, se tiver dúvidas, a gente esclarece. Se der tempo no final, a gente responde também as perguntas. Se não der, o nosso e-mail tá lá no início da apresentação. Se vocês não conseguiram pegar depois, a Beth disponibiliza. Então, vou falar um pouquinho dos testes que foram feitos e como que foi comprovado, né, a eficácia desses ativos que nós trouxemos. Então, aqui ele está só retomando aquele slide que a Beth falou, da onde ele vem, tal, que é um ingrediente padronizado. Eu não vou repetir, porque o tempo está meio contadinho, mas qualquer dúvida depois a gente esclarece. Então, aqui, só para mostrar como que foi comprovada, né, a eficácia dos ativos, a gente trouxe um pouquinho dos testes, tá? São inúmeros testes e a gente trouxe um pouquinho só para demonstração. Então, com relação ao teste in vitro que foi feito para o arco-íris, foi verificado a diminuição do estresse oxidativo nas células do folículo piloso, e aqui, nesse primeiro gráfico, é demonstrado que houve uma redução de 12% da produção dos radicais livres, né, dessas espécies reativas de oxigênio. Aqui do lado tem com relação à expressão gênica, então ele demonstra todas as proteínas que foram aumentadas com a utilização do arco-íris. E aqui embaixo é com relação à estimulação da melanogênese, tá? Então, foi verificado que sob estresse, o arco-íris ele é capaz de aumentar a expressão do gene da tirosinase em 52%, ele consegue aumentar também a atividade da tirosinase em 22%. Nossa, tem um negocinho aqui aparecendo, olha que estranho. E com relação à síntese de melanina, ele também vai aumentar no percentual de 25%. Aqui a gente trouxe os testes em vivo, né, que é o mais interessante, né, que os dados eles são impressionantes, mas as fotos em si dos voluntários é o que mais mostra, né, da ação do ativo. Então aqui a gente tem a foto de 2 voluntários. Então foi verificado a condição do cabelo no mês 0, com 2 meses e meio e com 5 meses, que foi o final do estudo, e foi verificado que houve uma redução dos cabelos brancos e houve também uma intensificação da coloração do cabelo, tanto no voluntário homem de 57 anos, quanto nessa voluntária de 42 anos, dá para verificar a redução do branco e a intensidade da coloração natural do cabelo dos voluntários. Essa foto aqui é de um outro voluntário e ali a parte que está circulada, dá para verificar que houve uma melhora muito significativa. Bom, então, como que foi? Aqui é só um resuminho, tá, de como foi comprovada a eficácia do ativo. Então, foi comprovado que ele consegue reduzir o estresse oxidativo nas células do folículo piloso, ele aumenta a expressão gênica antioxidante nos melanócitos, ele também vai aumentar a expressão gênica e a atividade da tirosinase, e ele aumenta a síntese de melanina, é importantíssima para que possa voltar, né, essa cor do cabelo e intensificar a cor natural também. Aqui tem a ficha técnica do produto, tá? Então, aqui é só um resuminho do que é o produto, qual que é o nickname, se há ou não conservante, qual é a concentração, pH, tá? Só os dados básicos para a galera de P&D. Bom, com relação ao próximo ativo, que é o Heriline, né, que a Beth já falou um pouquinho dele, aqui só está voltando para retomar, né, para vocês se lembrarem o que a Beth falou, da origem, onde que ele vai atuar. E eu vou mostrar os testes, tá, com relação a esse ativo. Primeiro, os testes em vivo que foram feitos. Foi comprovado que ele aumenta a densidade capilar. Tá? Nesse primeiro teste, houve um aumento da densidade capilar. Aqui foi feito um teste utilizando-se o placebo e o Heriline, ambos a 1%. Então, foi aplicado em metade da cabeça o placebo e na outra metade o produto com o nosso ativo. E foi verificado, após 84 dias, que houve um aumento de 7% da quantidade de fios e houve um aumento da densidade capilar em 71%. Com relação à microbiota, foi verificado que o Heriline, ele melhorou a razão entre a acnes e a epidermides, então ele diminuiu essa razão em 37,8%, tá? E com relação às estenotrofomonas geniculata, ele reduziu em 99,7%. Com relação
Aos fungos, ele também melhorou a razão entre a globosa e a restrita em 27%. Então aqui, verificando esses resultados, foi, comprovado que após 84 dias o Heriline ele consegue reequilibrar tanto a bacteriobiota quanto a microbiota do couro cabeludo. Há um outro teste que nós trouxemos foi com relação à modulação dos inibidores da principal via de sinalização para o crescimento do cabelo. Então, ele é focado nessa via de WNT beta-catenina, e foi estudado aqui os inibidores. Então, foi verificado que com a utilização, desculpa, do Heliline, ele consegue diminuir todas essas vias que atrapalham o crescimento. Então, tivemos reduções de 89%, 21%, 55% e 21%. E o legal é que, além dele atuar nessa via do WNT beta-catenina, ele também atua na via do TGF-beta1 e da nutrição capilar. Então, ele atua ali em diversos fatores. Com relação ao teste que foi feito de comparação com o minoxidil, foi feito verificando a proliferação de células. Então, foi aplicado o minoxidil e o Heriline, e os resultados obtidos foi que o minoxidil conseguiu aumentar essa proliferação em 9%, enquanto que o Heriline aumentou a proliferação das células em 41%. Aqui está só exemplificando, né, quais seriam os focos do produto. Então, para prevenção, né, pode ser produto para prevenção da queda, para calvície precoce, para alopecia tanto masculina quanto feminina, pode ser uma alternativa antes de se pensar em transplante, e produtos também contra o envelhecimento dos fios. Então, para produtos que vão tratar da microbiota capilar, produtos anti-queda, anti-age, cuidados diários. Esse outro slide, ele faz uma combinação, né, desses ativos, dos ativos que nós trouxemos. Então, para um produto anti-age, pode ser combinado o Heriline com o Arcolis. Para redensificação, pode ser o Heriline com o Glialis. Para reparação, pode-se combiná-lo com o Lipactive Incainte. Para revestimento, pode ser combinado com o Tilicine. E para um produto antipoluição, pode ser combinado com os Orealis, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho dos testes desses outros também. Então, aqui, de novo, só a ficha técnica, tá? É um resumo das informações básicas para o pessoal de P&D, como ink name, conservante, concentração de uso, pH. Agora, com relação ao Dandrilis, né? A Beth já deu uma introdução falando que ele vem do juazeiro, quais são as moléculas interessantes nesse ativo, como que elas atuam. E aqui eu vou explicar um pouquinho dos testes, tá? Então, aqui, com relação a essa primeira foto, é referente à eliminação de caspa. Então, na primeira foto, tem não sei se vocês conseguem ver bem, mas na primeira foto mostra um couro cabeludo com caspa, e na segunda foto mostra esse mesmo couro cabeludo após 5 lavagens. Então, foi verificado aqui que houve uma eliminação rápida da caspa, tá? Esse resultado foi após 12 dias de teste, então foram 5 lavagens em 12 dias. Todos os participantes, eles possuíam caspa em nível de moderado a alto, tá? E aqui foi utilizado um shampoo com 1% de Dandrilis versus o placebo, tá? Um outro dado que a gente trouxe foi um gráfico com relação ao efeito da duração no controle de sebo. Então, aqui não sei se vocês conseguem ver bem, mas nesse gráfico, o que está em verde é com relação ao Dandrilis e o que está em laranja é com relação ao piritionato. E aqui, no controle do sebo, foi verificado que o resultado do Dandrilis ele foi superior comparado com o pirotionato, e o que é mais interessante aqui nesse gráfico é que no D15 houve uma interrupção do tratamento. Então, foi feita essa avaliação por 15 dias, no dia 15 parou de aplicar o produto, e foi verificado que o Dandrilis ele manteve o controle do sebo, enquanto que o perotinato de zinco não manteve. Então, houve um aumento da quantidade de sebo. Né? Então, com isso, foi verificado que o Dandrilis ele consegue eliminar rapidamente a caspa, reduzir irritação e coceira, e o mais legal é que assim, ele vai manter o controle do sebo durante o tratamento e após a finalização, o que não acontece com o piritionato de zinco.
Aqui, com relação a esse quadro azul, é um resumo, tá, do Dandrilis, né, das saponinas, que elas têm essa ação de limpeza natural, do efeito anticaspa que ele traz, que é de longa duração, e do reequilíbrio da bacteriobiota e da microbiota. E aqui tem mais um dado, que é com relação ao efeito anticaspa. Então, após 2 lavagens, o Dandrilis ele conseguiu reduzir a caspa em 59%, e após 4 lavagens, essa redução foi de 86%. Um outro dado que a gente trouxe aqui nesses gráficos é com relação, a essa modulação da microbiota. Então, no primeiro gráfico, é com relação à razão entre a acnes e a epidermides. A primeira barra em verde, ela mostra como seria um couro cabeludo saudável. Então, essa razão para um couro cabeludo saudável é de 5, de 1 para 5. E no couro cabeludo com caspa, essa razão estava em 1,6. Quando o Dandrilis foi utilizado a 1%, essa razão subiu para 1,2, desculpa, para 2,1. Então, houve uma melhora aí de 31%. E com relação à parte fúngica, foi avaliada a razão entre a restrita e a globosa. No couro cabeludo saudável, essa razão é de 0,2. E no couro cabeludo com caspa, essa razão estava em 1. Então, com a utilização do Dandrilis, essa razão baixou para 0,5, então tendo uma melhora aí de 46%. Então, ele é uma inovação da GreenTech, né? Ele é natural e seguro, ele é uma alternativa ao piretionato de zinco, ele é um anticaspa que vai modular a microbiota, e com isso ele vai proporcionar um couro cabeludo mais saudável. Aqui é só a foto, a mesma foto lá de cima, né, do antes e do depois. E aqui ele vai trazer um efeito duradouro anti-caspa, anti-coceira e vai controlar a oleosidade e o sebo. Também trouxemos a ficha técnica, tá? Nickname, conservante, índice de naturalidade, concentração de uso e pH. Desculpa, gente. O próximo é o Tilicine, né? A Beth já deu a introduçãozinha dele também, falando que ele é da Tilia. Então, aqui nos testes em vivo que foram feitos, foi confirmado que ele hidrata tanto o cabelo quanto o couro cabeludo. Então, no primeiro dado, ele conseguiu hidratar o cabelo em 83% após 28 dias de uso. E no segundo dado, ele conseguiu hidratar a pele, o couro cabeludo, em 33% após 1 hora da utilização da aplicação, e após 8 horas, essa hidratação subiu para 46%. No teste de baixo, é com relação à melhora do aspecto do cabelo. Aqui, para fazer essa verificação, foi feito um questionário, então é a percepção dos participantes. Então, 60% deles perceberam um maior volume e 66% perceberam que o cabelo ficou menos estático. Desse outro teste, é com relação à proteção e o alisamento da superfície do cabelo. No primeiro, ele mostra como estava o cabelo antes e após a aplicação. Então, aqui é possível verificar as escamas como estavam, e aqui ficaram muito mais alinhadas, muito mais lisas. E no de baixo, ele mostra com relação a cabelos encaracolados. Então, aqui foi feita uma aplicação com placebo versus o Tilicine a 1%, e verificou que ele foi capaz também de hidratar cabelos encaracolados também. Então, com isso, é possível concluir que ele vai restaurar e suavizar as fibras capilares, ele vai restaurar a flexibilidade, vai dar brilho e volume, ele vai formar um filme e ele vai reduzir esse frizz no cabelo por conta da redução da estática. Aqui também só o resuminho, né, do produto, a ficha técnica dele, tá? Dados interessantes para o P&D, o nickname, conservante, concentração e o pH. O próximo é os Orealis, tá? A Beth também deu uma introduçãozinha dele, né? Falou da origem, quais são suas moléculas de interesse, né? E eu vou falar aqui um pouquinho
de como ele atua. Então, aqui tem uma foto, né, do fio de cabelo, né, mostrando quais são as partes dele, cutícula, o córtex e a medula, porque ele vai atuar da parte mais externa até a parte mais interna do cabelo. Então, aqui ele mostra que no teste ex vivo, o Zorialis foi capaz de penetrar até o centro do cabelo. Então, ele vai atingir até a camada mais profunda. Esse teste que foi feito foi com relação à carbonilação de proteínas. Então, foi feito em cabelo caucasiano e em cabelo asiático. Aqui foi feita a detecção dessas proteínas carboniladas usando uma sonda fluorescente. Tá? O método de aplicação foi um pouquinho diferente para o cabelo caucasiano e para o cabelo asiático. Porém, a medição ela foi feita com o mesmo tipo de equipamento. Aqui, no resultado, foi possível verificar que ele conseguiu proteger o córtex do cabelo em 100% para o cabelo caucasiano. Para a cutícula foi de 84% e no cabelo, no geral, como um todo, foi de 94%. Já no cabelo asiático, a proteção do córtex foi de 84%, a proteção da cutícula foi de 81% e o cabelo, no geral, foi de 84%. Tá aqui embaixo, tá mostrando como é que foi feito, né, essa exposição do cabelo, né? Então, ele foi exposto à poluição urbana durante 6 horas e foi exposto à irradiação UVA, tá? Equivalente a um dia de verão em Paris ou no Rio de Janeiro. Então, aqui foi concluído que ele vai proteger contra a oxidação de proteínas e manter a estrutura da queratina do cabelo. Ele vai penetrar até o centro do cabelo, vai manter triptofano e cisteína na fibra e vai melhorar a força e o brilho desse cabelo. Um outro teste que nós trouxemos foi com relação à degradação do triptofano. Então, em cabelo caucasiano, ele teve uma melhora, assim, dessa degradação em 158%. Já em cabelo asiático, essa melhora foi de 54%. Então, aqui ele está só falando um pouquinho do triptofano, né, que ele é um aminoácido da queratina, que ele é precursor da melanina, então ele é importantíssimo para manter a coloração, né, então ele vai influenciar na pigmentação, e ele também é um indicador natural da degradação de proteínas. Então, aqui foi verificado que o Zorialis ele vai proteger também o triptofano do cabelo. A fichinha técnica dele, né, ink name, conservante, concentração, pH, todos os dados necessários para o P&D. E com relação ao glialis, que a Beth já havia comentado também, que é da proteína do trigo, né, que é o mesmo slide que ela tinha mostrado anteriormente, só para vocês se relembrarem do ativo. Aqui eu trouxe um comparativo dos aminoácidos que tem no glialis em comparação com o que tem no cabelo. Então, ele vai reabastecer, né, ele vai devolver os aminoácidos do cabelo, por quê? Porque ele contém o ácido glutâmico, prolina, serina, o ácido aspartico e a leucina, e são aminoácidos que você vai encontrar na medula e na cutícula. Na medula tem todos, menos a lisina. Com relação aos aminoácidos da medula, você vai encontrar quase todos no glialis, exceto a lisina e a alanina, e com relação aos aminoácidos da cutícula, você vai encontrar quase todos, exceto a cisteína e a glicina. Então, ele vai formar um filme rico em água, tá? Então, ele vai revestir, vai blindar esse cabelo, e por isso ele vai proporcionar essa atividade antiestática e vai facilitar o penteado. Aqui do lado tem uma imagem do fio do cabelo e tem uma ilustração que é do fio do cabelo antes da aplicação do produto, né, das escamas abertas, e após a aplicação do produto, que ele fecha essas escamas e ele forma esse filme de proteção. Também trouxemos a fichinha técnica deles, né, com os dados básicos, e, bom, basicamente era isso. Desculpa se eu corri um pouquinho, é porque eu achei que não ia dar tempo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode responder. Se for algo mais específico, a gente pode responder por e-mail também, então fiquem à vontade. E obrigada.
Fez 5 minutinhos. Oi. Bom, então era isso, pessoal. Nós estamos aqui à disposição. Eu vou colocar o nosso e-mail aqui à disposição também, se vocês quiserem, através aqui do GreenTech, vou colocar aqui no chat, greentech@greentechbrasil.com. Vocês podem entrar em contato conosco, acho que está certinho lá, né? Escrito, acho que eu coloquei certinho, né? Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês quiserem falar conosco, nós estamos à disposição. Agradeço imensamente a atenção de todos. Foi um webinar bem bacana, muita gente participando, achei super bacana. Obrigada, Maria também agradece aqui. E a gente então encerra é, por aqui. Obrigado. Felipe, vou encerrar por aqui, tá bom? Joia. Obrigadão.